Fala galera, estou muito feliz agora. Nós vamos reiniciar nosso podcast. Agora, o anterior era Uma Mente Brilhante. Agora, Gabriel Agres Podcast, com o intuito de transbordar na sua vida, com o intuito de te levar uma mensagem, com o intuito de fazer você ser uma pessoa melhor, com o intuito de fazer você sair da sua zona de conforto e ir para a sua zona de confronto. A ideia é fazer com que você saia do ponto que você está. E para iniciar, não teria uma pessoa com tamanho valor, que é o meu amigo, meu irmão, Lucas Vasconcelos, LV10. É um cara que tem um propósito muito lindo na vida dele, é um cara que tem um propósito muito forte, que eu costumo dizer que não é transformar as pessoas, porque ele não tem esse poder, mas é mostrar qual o caminho da transformação de vida, né? Então o Lucas faz um trabalho muito lindo à frente das empresas dele, né? Então, ele é o fundador do Clube da Trindade, ele é o fundador aí da LV Glass, então é um cara que está aí numa jornada muito linda, empreendedora, e ele veio aqui para poder transbordar um pouquinho para essa audiência que está a fim de mudança, né? Eu sei que todo ser humano não quer ficar na zona de conforto, quer ir para a zona de confronto, mas a gente sabe também que sozinho, né, Lucas? Fica meio que difícil, né? E aí fale um pouquinho aí sobre o trabalho, fale um pouquinho aí sobre qual é a dinâmica. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, estar inaugurando o Gabriel Agres Podcast. Você é um cara extraordinário e eu tenho até uma caneca lá no escritório que eu falo, né? Somos o que temos no coração. O que passar disso é só vaidade. E você é um cara que tem um coração extraordinário, então fico muito feliz de estar aqui de verdade. Você falou algo interessante, né? Você consegue sozinho? Consegue. Mas, inclusive na palavra diz, né, que sábio é aquele que consegue aprender com a jornada do outro, né? Existe o burro que não aprende nunca. Existe o inteligente, que é o que depende de si, né, da sua cognição. Existe o sábio que se alimenta do espírito também para aprender com a jornada do outro. Então, todo convidado que você trouxer aqui, a ideia do podcast é essencialmente essa. Eu fico muito feliz de você estar fazendo isso, porque muitas vezes você entender o que o outro passou vai fazer você desviar do buraco que aquela pessoa desviou. Você não precisa cair no mesmo buraco, né? Isso é muito legal. Eu falo que nosso pai e nossa mãe, Lucas, que eu quero depois entrar nesse tema também, né? Que são os nossos pais, o papel que eles têm na vida das pessoas. Eles, por mais que eles não tenham aquele... A gente sabe que tem aquele pai que tem a grana, tem um pai que não tem a grana, mas aquele pai que não tem a grana, ele traz alguns ensinamentos para o filho, né? E o filho, às vezes, pela sociedade, não associa que o pai está dando uma dica para ele, ele não conseguiu ser. Mas aí dá a dica para o filho e o filho também não quer ouvir porque o pai não formou, e ele começa a ficar nessa comparação, né? E aí o que a gente vê? As pessoas acabam deixando muita sabedoria de lado dos pais por conta deles não terem tido um resultado financeiro, e aí não vai melhorando, né? Como é que você vê essa relação de pai, filho, né? Pai que não prosperou e o filho também não acredita que pode prosperar também? A gente vê muito disso hoje, né? É porque assim, hoje, só para você ter noção, das pessoas que eu desenvolvo, seja em mentoria ou em eventos, mais de 80% tem bloqueio de paternidade. Não quer dizer que o pai foi ausente, não quer dizer que não conheceu o pai, quer dizer que às vezes até na convivência gerou um bloqueio emocional quanto ao pai, né? Então, na figura de pai e mãe, esse bloqueio gera um grande problema. Mas, Lucas, fala aí, o que é bloqueio emocional? Quando a pessoa fala bloqueio emocional, a pessoa não entende o que é, né, velho? O bloqueio emocional, vamos lá. A gente fala muito no sentido figurado do coração, né? Certo. Tô com o coração apertado, né? O coração é uma figura muito folclórica, inclusive, mas que tem um fundamento científico. Então, o emocional, que é ali do coração, né, que é representado pelo coração, nada mais é do que você ter uma mancha ali, você ter uma mágoa, você ter uma raiva, você ter qualquer sentimento que é destrutivo para a sua relação. Não tô completo, o cara não tá completo. Então, eu gosto de falar do bloqueio emocional com o oposto dele, que seria um estado de gratidão, de plenitude, de você, no caso do pai, olhar para o pai e falar, pô, pai, eu sou muito grato por tudo que você fez por mim. Se você não tá nesse estágio, você já tem um bloqueio. Olha que parada interessante. Porque, olha que parada interessante, ou você é quente ou você é frio. Não pode ser morno, né? Se essa garrafa aqui tiver metade da água, a outra metade não é nada, não é vazio. Entendi. É o ar. Então, ou você tenha
o coração repleto dessa gratidão, ou você está ocupando com outra coisa. Que outra coisa seria essa? Ou será ingratidão? Será realmente olhar para o meu pai e não reconhecê-lo como pai? Será ter uma mágoa porque ele me bateu lá na infância? Porque não foi o pai que eu sonhava? Porque ele foi ausente de alguma forma? Às vezes o bloqueio não é nem pela ação que o pai fez com você. Às vezes o pai traiu sua mãe, né? Tinha um adultério com sua mãe, você gostava muito de sua mãe, gosta muito de sua mãe, e aquele bloqueio foi para você. Então, olha que interessante, o bloqueio nada mais é do que um ponto de inflexão ali no seu campo emocional, um ponto que trava você, que impede você. No caso da figura paterna, ele tem uma relação direta com a prosperidade. Observe que as pessoas que têm... Por quê? Porque a figura masculina na sociedade é a provedora. Porque nós vivemos numa sociedade paternal. Então, quem é que promove durante esses 2000 anos? Vamos pegar de 2000 anos para cá. Quem foi o provedor da casa foi a figura masculina. Então, se você tem uma ruptura com a visão da figura masculina, que é o seu pai, geralmente, né? Pode ser, mas geralmente sim. Você tem um problema com a prosperidade. Então, se você vê que as pessoas que desbloqueiam paternidade, elas prosperam financeiramente. Pô, Lucas, que parada interessante. Mas, respondendo sua pergunta, a partir desse entendimento, por que a pessoa ela não consegue absorver a sabedoria dos pais? Porque a partir do momento que ela tem esses bloqueios, ela não consegue separar o sistema. O que é separar o sistema? Meu pai não prosperou financeiramente, mas será que no quesito família ele não é bom? Né? Ou será que no quesito social, por exemplo, meu pai não era um cara que prosperou muito financeiramente, mas meu pai no quesito social era genial, meu pai conseguia se relacionar com todas as pessoas. E às vezes se eu tiver um bloqueio com meu pai, eu vou olhar pra ele e falar assim, meu pai não é nada. Não é nada não. Meu pai é genial socialmente, meu pai tem estabilidade emocional, meu pai no quesito espiritual é fantástico, ele não prosperou financeiramente. E aí separar esse aprendizado é essencial. Ou seja, eu não vou absorver todos os ensinamentos financeiros, mas eu vou absorver os sociais, os emocionais, os espirituais. Então a gente está dizendo que às vezes o cara pega um ponto de dor. Dá um oi pra galera aqui, Gabi. Já tem umas 8 pessoas aqui, 9, 10. Essa audiência de Lucas é muito forte. A galera do 532, né? A galera tá um abraço aí pra todo mundo. Parabéns pela 532, viu? É um trabalho muito lindo. Mas, Lucas, então a gente tá dizendo que... É porque eu acredito assim, todos nós temos um ponto de dor, né? Sim. Um ponto... E não precisa necessariamente ser um ponto de dor. Às vezes tem dores que você criou, tem dores que... A gente acredita que Deus colocou para que você possa ser melhorado. Mas tem aquelas dores que você dá muito foco, né? Então você olha para seu pai e vê que ele não prosperou, que ele bebia e tudo. Mas você esquece as coisas boas que ele já fez na sua vida. Aquele cara que cuidou da casa, aquele cara que foi sempre atencioso, aquele cara que era honesto. Não prosperou, como você falou. E aí o cara dá muito foco nessa dor. E por que o cara dá muito foco nessa dor, na sua visão? O que é que você acha que faz ele... A gente tem a predisposição para dor, a gente tem a predisposição de dar ênfase àquilo que machuca, né? A dor é um vício emocional. Vício emocional. Aí eu já vou explicar vício emocional que você gosta que eu explique. Fala aí, velho. O vício nada mais é porque a gente fala de vício, a pessoa associa a droga, né? Cocaína, cachaça, maconha. Cachaça, né? E o vício emocional, na verdade o nosso cérebro, ele é condicionado ao seguinte, gastar pouca energia. Ponto. Então, tudo que se repete muito, o cérebro começa a fazer de forma mais automática e gasta menos energia. Show. É só você parar para pensar. Quando você aprendeu a dirigir, você fala, porra, eu tenho que passar a marcha, pisar na embreagem. Era um cansaço, né? Eu mesmo dava cãibra na minha panturrilha. Se eu dirigisse muito longe no começo, porque eu ficava raciocinando, agora é a terceira, agora eu tenho que dar seta. Então, o começo da jornada é muito cansativo. E o vício emocional nada mais é do que os padrões que se repetem muito começam a gastar menos energia. Entendi. Isso é neurociência. E aí o que acontece com o vício emocional? Se a agressividade, por exemplo, foi um padrão muito forte na minha casa, eu começo a lidar com a agressividade com mais naturalidade, concorda comigo? Sim, concordo. Então eu gasto menos energia naquele contexto. Então eu vou preferir ambientes que tenham mais agressividade. Entendi. Porque naquele ambiente eu já lido melhor. E aí eu viro um vício emocional. Aí eu caso com um cara, às vezes, quando é uma mulher, né? Ou quando é um homem, casa com uma mulher, que tem muita agressividade, porque eu tenho um vício emocional na agressividade. Porque aquele padrão se repetiu muito. Então, o padrão, o que a gente fala de vício, pra galera entender, o padrão vira o comportamento do cara, né? Então, se o meu comportamento é isso, então tudo que eu fizer e viver vai estar associado a isso. Perfeitamente, né? Perfeitamente. E... A gente sabe disso conscientemente? 93% não. Então, geralmente, nós não somos viciados na agressão.
Nós somos viciados no comportamento, né? Exatamente. Então, meu comportamento é esse. É. E o cara não associa, às vezes, Lucas, ele não percebe, que já convivi com muita gente agressiva, ele não percebe que ele está sendo agressivo. Não, porque é o natural. Então, às vezes o cara agressivo, viu, Totti, ele fala o seguinte: boa tarde, ele só se for bom pra você. Só que ele acha que a agressão é só... Bom dia, se for bom eu te digo, né? Se for bom eu te digo. Então, é o comportamento agressivo, né? E, na verdade, aquele cara tá com a intenção positiva. A gente vai falar dessa premissa. Vou falar logo um negócio ao vivo pra você que tá assistindo. Toda a intenção é positiva. Toda intenção é positiva? Toda a intenção é positiva. O cara que rouba, o cara que mata, no cérebro dele, a intenção dele é positiva. Agora... Tem uma frase que eu botei até na caneca. Toda intenção é positiva, mas nem todo resultado é positivo. Aí o jogo mudou completamente. Muda. Porque eu, por exemplo, posso sair aqui, roubar um cara na rua, se eu tiver essa codificação no meu cérebro, e na minha cabeça eu tô fazendo justiça social, eu tô botando comida na minha mesa, aquele cara teve acesso a algo que eu não tive, aquele cara teve uma família rica, eu não tive. Então, na minha cabeça eu tenho esse direito. Minha intenção é positiva, que é levar um alimento para dentro de minha casa, porque não é justo ele ter e eu não ter. Concorda comigo? Concordo. Na cabeça de alguém que comete o furto. Só que o resultado disso não necessariamente é positivo. Esse resultado pode me levar para prisão, esse resultado pode fazer eu agredir o cara ou matar um cara, esse resultado pode gerar danos para a família dele, para a minha família. Esse resultado pode ser horripilante. Entendi. Mas a minha intenção é positiva. Então, é muito interessante que quando você entende essa premissa, você vai ver que as pessoas sofrem muito, tem muitas dores, que aí eu vou responder sua pergunta agora. Por que as pessoas são habituadas à dor? Porque elas foram condicionadas à dor. Entendi. Se você pegar a Noruega, a Dinamarca, países que o índice de dor, porque o IDH é muito alto, é muito pequeno, as pessoas elas não se conectam com a dor. Então lá não tem, por exemplo, na TV, aqueles pastores só, você vai sair da lama, você vai sair do inferno. A pessoa fala, tá, que loucura, quem é esse louco? Porque ela não se conecta com aquele padrão de dor. Entendi. Da comunicação. Então, no Brasil, nós somos um país que foi, como você falou, né, antes de ligar a câmera, foi um país colonizado, cara. Foi um país que naturalmente veio de uma corrupção, veio de uma dor, veio de sacrifício, veio de escravidão, né? Veio de uma parada muito forte. Então a dor tá na nossa genética. A dor tá tipo assim, ó, se eu não sofrer, não presta. Né? Como o pessoal fala, no pain, no gain. No pain, no gain. Sem sacrifício, sem ganho. Não existe isso, cara. Você pode ter ganho sem um sacrifício. Você pode ter felicidade sem ter aquela dor absurda. Você pode tipo a jornada do herói, né? Se você não tiver uma jornada do herói, você não é aquele cara que venceu na vida, né? Ou então você não tem nada a ensinar porque você não sofreu. Uma parada sem nexo. Não tenho nada de... Quantas vezes na internet a gente vê essa galera, a pessoa quer entender a história. Rick Chester fez sucesso porque ele era fudido antes. E eu admiro muito a história dele, de fato. Sim. Mas não necessariamente o outro que não sofreu o que ele sofreu não tem a ensinar tanto quanto ele. Mas por que as pessoas se conectam com um cara que vendia água na beira da praia e tomava o sol de 40 graus? Porque aquele cara teve muita dor. Então a pessoa, inclusive, que se conecta com o padrão de dor, ela já está reprogramando a dor na vida dela. Ela começa a acreditar, que parada perigosa, que ela também, para ter sucesso, precisa daquela dor. E é por isso que tem aquele conceito do que todo rico é ladrão se você não souber a história dele, se a jornada dele não for do herói, né? O cara começa a falar assim, o cara é rico. E o cara fala, velho, mas se for rico, mas fez alguma coisa de errado ali, né? O cara é milionário, fez alguma coisa de errado. Se ele não souber, se a história não houver dor, teve alguma coisa errada, né? Ilícita. Que aí é outra crença muito comum. Eu, por exemplo, tive essa crença até meus 21 anos. Que era assim, ó, todo rico é ladrão. Pô, a gente falou até junto, né? É tão impregnado na sociedade que todo rico é ladrão. É um karma social isso. Todo rico é ladrão. Agora, os 3 sistemas. Vou explicar os 3 sistemas. Sua mente vai explodir agora. Quais são os 3 principais sistemas de uma sociedade? O político. O pastor. O religioso. E a comunicação. Que até os anos 2000 era TV, maçante, TV e rádio. Show. Né? Agora tem o YouTube e nosso Instagram aqui. Então, quais são os 3 poderes de uma sociedade? Comunicação, religião e política. Que na política entra a matriz educacional. Esses 3 poderes propositadamente nos condicionaram a acreditar que o rico é ladrão. Como assim? Se você assistir uma TV da Globo, a novela, todo núcleo rico era vilão.
Sim. E todo mundo que é pobre estava no pagodinho feliz. Ah. Então, qual é a mensagem que foi passada durante décadas só da TV da Globo na novela? Rico é feliz. Pobre é triste. Pobre é feliz, rico é ladrão. Não é isso? Isso. A comunicação passou em todos os canais, partiam dessa premissa. E tem um negócio também que o empregado do rico é nordestino, né? Sempre tem isso, Cleusa. Sempre tem uma Cleusa. Um sotaque, né, de Pernambuco. Nordestino, assim, é baiano, é nordestino. E aí, na religião, a maior parte das religiões, na sua religiosidade, não falando mal da religião em si, Sim. na sua essência, mas a religiosidade pregou, né, a questão. Agora, eu só queria abrir um parêntese aqui, essa questão que é importante para não quebrar o raciocínio da galera. Uhum. Religiosidade e religião, só para no seu contexto Sim. profissional, porque a galera às vezes não entende, confunde muito. Ele confunde religiosidade com religião. Isso. E são coisas totalmente diferentes uma da outra, né? Perfeito. Sabe, explica o que é religiosidade, só pra galera não perder esse time. A religiosidade deriva da religião. Então vou explicar primeiro religião. Tá. Religião vem do hebraico e do latim, que é religare. Pronto. Que é reconectar as pessoas a Deus. Então reconectar os povos. Religião veio para reconectar os povos. Então religião, na sua essência etimológica, ou seja, no significado da palavra, ela é religar. Então é eu e você sermos irmãos. Isso é religião. Ponto. Agora, religiosidade é a partir das matrizes institucionais que foram formadas, a igreja católica, a igreja evangélica, espiritismo, todas essas matrizes, e dentro delas suas instituições, né? Que eu não vou citar nomes, mas cada um sabe a sua. A religiosidade é acreditar na instituição. Show. É acreditar na empresa ali, né? Ou seja, no nome, naquele selo que você entra no templo, parede, no templo, acreditar naquilo. E quando você acredita naquilo, vem dogmas, vem toda essa crença da galera, limitante, né? Não pode comer isso, não pode vestir isso, não pode usar isso, a sobrancelha tem que raspar assim, tudo isso. Nada disso está nos livros sagrados, não só na Bíblia, mas nos outros. Mas as pessoas começam a acreditar porque foram desenvolvidos pelas instituições. Aí é religiosidade. Pronto. Então, você que está assistindo aí, às vezes você fica meio que perdido, né? Meu Deus, a minha religião não permite isso. Calma. Não é a sua religião, é a religiosidade que foi impregnada em você que não permite que você faça isso. Exatamente. Então, eu sempre falo, viu, Lucas, com as pessoas que sempre questionam isso, eu falo, ó, você precisa ter, Deus manda que você tenha um culto racional. O que é um culto racional? É aquele momento em que você vai questionar se aquilo que você está ouvindo é real. Às vezes você está assistindo um podcast aqui e está vendo um monte de lorota e você fala assim, esse cara tá falando um bocado de merda aí. Vai questionar se realmente é. Vai olhar e vai entender e vai pesquisar, porque se realmente você não pesquisa, não faz nada, você acaba virando aquela massa de manobra que as pessoas vão brigar, não sabem nem por que está brigando, e vão falar porque não sabem nem o que estão falando. Então, a ideia é que você tenha essa diferenciação do que é religiosidade e do que é religião. Tá? Religião é aquilo que te conecta com Deus, com o ser superior. E a religiosidade é aquela doutrina que colocaram em você de que cada qual é seu cada qual, e às vezes quem crê tem que ir na palavra, né? Para poder entender. Isso. E onde é que está a resposta? Como você falou, a resposta está na palavra. Agora, como é difícil entender a palavra, né? Porque depende de um nível intelectual, de um nível espiritual. Quantas vezes a gente lê a palavra e não tem o entendimento? Verdade. Por mais que a gente tenha intelectualidade, porque não está na frequência espiritual para o entendimento daquilo. Então imagine um indivíduo que não teve uma boa escolaridade, não tem um nível intelectual, ele fica mais à mercê do verbal, como era no tempo antigo. No tempo antigo as pessoas pregavam, ninguém sabia ler. Ninguém não. 3%, 4% era alfabetizado. A grande maioria não sabia ler. Eu precisava acreditar no que você estava dizendo. Até hoje é assim, que é o analfabetismo funcional. O cara sabe ler, mas ele não sabe compreender. Entende a diferença? Então escutar é uma coisa, ouvir é outra, né? Exatamente. Então é mais fácil acreditar no que você está falando do que eu pegar um livro de alguém que eu não conheço e acreditar. Concorda comigo? Concordo. Então o cara entra no templo, começa a gostar do pastor, fala, pô, esse cara é bom, velho. Canta bem, né? Canta bem. Eu era assim, pastor Josner. Rapaz, esse pastor canta bem demais, velho. E ainda fala comigo, ó. Que coisa maravilhosa. Virou meu amigo hoje. Ainda vou tomar um suco com ele na aula. Incrível. É bom demais. Então você vai acreditar mais nesse cara ou num livro que você não consegue nem entender as palavras do hebraico? No cara, né? Você vai confiar no cara. Tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque às vezes você vai pegar alguém que vai querer te manipular, vai pegar alguém que vai
tá a fim de olhar para você e tirar algo de você, né? Porque a gente institucionalizou essas pessoas como deuses, né? Então a grande maioria da liderança... Eu sofro muito julgamento, Gabi, sabe? Porque as pessoas acreditam, né, na falta de discernimento delas mesmo, que eu tô falando mal da religião. Ou então que eu tô falando mal de uma instituição ou de um pastor. Não, gente. Se você entrar na advocacia, tem advogado honesto e desonesto, tem advogado de boa índole, de má índole. Na religião tem pastor de boa índole, de má índole. Não é do sistema. São é as do pessoas. Ser humano, cara. É do ser humano. Então, o problema não tá ali. Eu entro em vários templos, eu frequentei várias religiões. Hoje eu sou cristão, vou no templo, vou em um, vou em outro. Tenho toda admiração, absorvo aquela sabedoria dos pastores, acho incrível. Mas, acima disso, eu busco o discernimento da palavra. Se está na palavra... É coerente. Se não está... É incoerente. Aí o cara fala assim... Lucas, várias pessoas, né? Quando eu tô pregando, falam, Deus falou comigo. Mas como é que Deus fala com você, irmão? Porque eu, de verdade, eu tenho uma comunhão com Deus, eu sou amigo de Deus, mas nunca ouvi a voz de Deus ainda, velho. O cara falou com você como, velho? Eu tava numa noite lá, deitado, e aí ouvi uma voz, eu falei, eu não ouvi ainda essa voz. Tô na espera. Eu não ouvi, você já ouviu a voz audível? Eu só ouvi uma vez. Audível, né? Eu falei, Deus, fala comigo aqui. Mas aí, irmão, deixa eu te falar. Eu falo para as pessoas, eu falei, velho, Deus fala no seu coração, velho. A palavra toca no seu coração e ela é viva no seu coração. Isso. As pessoas acabam acreditando que Deus só fala com ele se ouvir a voz de Deus, se você ouvir uma voz do além. E às vezes Deus vai falar com você nos mínimos detalhes, né? Deus vai falar numa confirmação que você está em dúvida, Deus vai falar num movimento que você queria fazer e Deus te tirou daquilo. Então, tudo isso é Deus falando com você e, obviamente, tudo que Deus falar com você vai estar alinhado com a palavra de Deus. Isso. Esse é o formato, Eu tenho estudado muito o QS, que é o coeficiente espiritual. No coeficiente espiritual existem diversos dons, que no espiritismo chama de mediunidade, cada religião vai dar um nome. Mas quando o crente, né, vamos falar um popular, fala assim, Deus falou comigo, pode vir de várias formas, Sim. inclusive de você para mim. Deus pode falar comigo através de você. Sim. E esse falar com você pode ser intuição, pode ser audição, pode ser visão, pode ser um sonho, pode ser... Existem diversos WhatsApp, dons. Né, um WhatsApp. Então, agora, como é que a gente vai ter o discernimento que foi Deus de fato? Quem já ouviu a voz de Deus ou quem já foi intuído consegue ter a clareza totalmente de que era Deus, porque é um formato totalmente diferente. Agora, desconfie, já rasgando aqui, desconfie de quem ouve o tempo todo. Deus falou comigo agora. Você tá convivendo com o cara, rapaz, Deus falou comigo agora, bicho. Aí passa mais meia hora, Deus falou de novo, pô, Deus não faz mais nada não, Deus é um call center, é o que Deus, bicho? Rapaz, esse assunto é muito... Porque nem a TIM me liga tanto no dia. Quanto esse cara ouve Deus, tá ligado? Deus fala tanto, eu falei, ele não falou comigo ainda, mano. Tem que ter esse cuidado mesmo. Muito aí você fica até com medo, né? Pô, será que eu não tô na unção, velho? Será que eu tenho que fazer enquanto tem o pastor, eu tenho que fazer templo todo dia, fazer culto todo dia pra ver se Deus esse fala. Meu jejum tá fraco. Lucas, eu queria falar agora, velho, sobre uma questão que é muito interessante pra galera que tá ouvindo a gente, que é assim, a mudança de hábito, né? Você é um desenvolvedor comportamental e a gente sabe que o comportamento define os padrões, né? E os padrões definem seus resultados e tudo. E a gente acaba percebendo que tem pessoas que não conseguiram ainda... Sua vida é resultado daquilo que você mais repete, tendo consciência ou não. Pronto. Então, os seus padrões, eles acabam influenciando os seus resultados. E é muito triste hoje, principalmente na era atual, na era do TikTok, na era do Spotify, na era da preguiça, né? Que a gente acaba percebendo que as coisas estão muito fáceis. Muitos adolescentes, não são todos, obviamente, mas entrando num processo em que eles não estão se ativando para a vida real. Né? A repetição do comportamento deles não está levando à vida real. E a gente vê muitos pais, né, que não estão sabendo lidar com isso. Né? E eu queria saber de você, que é um especialista na área, como é o formato, véio? Qual é o primeiro passo para a gente poder ajudar essa galera que está precisando mudar o hábito, precisando mudar o comportamento, que quer, conscientemente ele quer, ele sabe que precisa, mas inconscientemente, e aí a gente tem que tratar esse assunto com muito amor, com muito carinho, né? Porque se o cara já tem a clareza, nos momentos de clareza que ele precisa, mas ele não consegue fazer essa transformação, eu queria que a gente ajudasse agora, principalmente para os pais que vão estar assistindo a gente. Como é o primeiro
passo, velho? Como é que você diagnostica isso? Que o cara tá em depressão, que o cara tá com crise de ansiedade? Olha, sua pergunta é fantástica. Inclusive, você tem uma irmã de 16 anos, né? Não, eu não tenho uma irmã, eu tenho uma princesa, velho. É uma princesa. Tem um espetáculo de pessoas. É uma obra de Deus. Deus fala assim: deixa eu parar aqui que eu tô fazendo, deixa eu desenhar essa menina aqui. Ó. Mas observe, a geração dela, Maria Amélia, é uma querida, nós amamos ela. É. Você muito mais, calma. Não seja tipo, não se compara. Assim, nós amamos, você tá me comparando. Mas observe. Nessa geração, vamos falar para os pais. Certo. Os adolescentes hoje, de modo geral, muitos viram gamers, muitos entram na realidade virtual como um todo, outros se isolam, porque a realidade virtual se tornou mais atraente do que a realidade física, real, o mundo real. Sério, velho? Mundo real. Se você jogar um videogame, se você entrar qualquer plataforma, né, de mundo virtual, aquilo é um entretenimento fantástico. Ali não tem uma pessoa, né, que pode estuprar você fisicamente. Ali não tem uma pessoa chorando, pedindo ajuda. Ali não tem um mendigo na rua. Ali você não tem que malhar, pegar peso, né, treinar, correr na orla, pegar sol. Você não tem que fazer nada disso e você tem um desfrute. Então, como é que a realidade natural, o mundo real se torna de fato melhor? Quando os pais estão presentes para que isso aconteça. Show. Pronto. E para os pais mostrarem que dentro de um mundo de dificuldades, ainda assim é melhor, eles precisam estar presentes e precisam estar mostrando os dois lados da moeda. Porque tem algo que o mundo virtual nunca vai dar. Nunca vai dar. Que é a presença humana. A presença física humana e todos os seus ganhos. Então, um relacionamento amoroso de verdade, um contato físico, um olhar, uma amizade profunda e verdadeira, um entendimento de sabedoria, uma espiritualidade, isso o mundo virtual nunca vai dar. Agora, para um pai mostrar que isso acontece no mundo real, ele precisa estar presente e precisa estar mostrando causa e efeito, ou seja, precisa estar mostrando perdas e ganhos de cada processo. Então, o adolescente às vezes passa por um processo doloroso, o pai não está ali, não mostra o aprendizado, não mostrou o ganho que o adolescente teve naquilo. Por exemplo, sofreu bullying. Tá, qual foi o aprendizado que você teve nesse bullying? Pô, sofreu um abuso. Qual foi o aprendizado que você teve nesse abuso? Ou o pai não está ali e fala assim, por que você não perdoa? O pai não está presente para curar as feridas. Então, aquelas feridas vão magoando e o adolescente vai indo para o virtual, que não gera essas feridas, não gera ganhos também, gera até problemas, ansiedade, depressão, mas não gera essas feridas. Então o adolescente vai para ali porque o pai não parou para tratar, não parou para curar, não parou para estar presente, não parou para revelar o aprendizado, não falou assim, ó, ei, daqui é que vem o grande fruto. Então o pai em si, que também é fruto de várias feridas, precisa se curar para curar. Eu sei que às vezes essa criança que vive machucada, né, que tá triste, é porque ela percebeu que em algum momento da vida dela, como você falou, ela não teve a segurança, né? Isso. A segurança, e talvez ele questione até se não foi amada pelos pais, porque se não teve segurança é porque não ligaram pra mim, se não ligaram pra mim é porque eu não era importante, né? Isso. Então os pais às vezes... E no jogo ela é importante, né? No videogame ela é super importante. E no jogo é dopaminérgico, eles começam a ter recompensa, né? Uhum. Então a recompensa às vezes até de um modo ruim, porque ele acaba matando e ganhou, passou de fase. Então essa segurança e esse amor dos colegas até, né? Porque você tá ali naquele grupo a comunidade, e já gera o pertencimento que ele não tem em casa. Em casa ele não se sente pertencente, ele chega da escola, tranca o quarto e aí tá lá naquele mundo dele pertencendo a algo. Só que eu falei numa reunião esses dias que tem muita gente, Lucas, com 18 anos, 19 anos, com 20 anos, vivendo a criança interior ainda de 5, 6. Só que, e eu falei para um pai que o mundo vai cobrar a pessoa de 20. O mundo não vai cobrar a pessoa de 5. Exato. O gestor da empresa quer o resultado da pessoa de 20 anos. A faculdade vai aprovar o menino de 20 anos. E aí você, com suas feridas emocionais, você vai acabar criando aqueles monstros em casa que vão ficar com crise de ansiedade, corpo com sobrepeso, cabelo mal feito, sem integração, sem direcionamento, e vai criar adultos frustrados que não vão querer ter filho, que acham que ter filho é ruim, e às vezes a gente acaba não evoluindo na geração, né? O que eu tenho para dizer para os pais é algo que você já sabe, que você fez inclusive, que foi buscar a própria cura, buscar o próprio aprimoramento. Eu faço também o tempo todo, né? Eu faço mentoria, eu busco, né? Já fiz terapia, já fiz coach, ou seja, fui coach, né?
faço mentoria até hoje. O pai precisa disso, porque senão ele vai estar transmitindo mais uma ferida. Sim. Existe hereditariedade. Engraçado que a hereditariedade é algo tão sério, que parte do que você tem hoje, dos seus resultados bons e ruins, são frutos do seu bisavô, cara. Imagine. Frutos do seu avô, tanto que constelação familiar hoje está em alta, porque existe uma hereditariedade. Então, se o pai passou uma geração inteira e a mãe, pra gente encerrar esse assunto, que é muito bom, mas se ele não se curar, ele vai estar perpetuando, não só pro filho dele, pro neto dele, pro bisneto dele. É uma irresponsabilidade hoje as pessoas não curarem o seu emocional, não buscarem o desenvolvimento espiritual, não buscarem o estado de consciência, não buscarem achar sua identidade, não buscar seu propósito. Porque o seu filho vai ser só consequência disso. Ele vai ter aquele que você tem, né? Você vai passar para ele aquilo que você tem. Eu atendi já diversas vezes a mãe que depois fala assim, atenda meu filho ou minha filha. Aí quando eu vou atender, eu vejo que o resultado todo da filha tá no padrão incoerente da mãe. E do contrário também, vem o filho e depois, velho, eu preciso que você atenda meu pai, eu preciso que você atenda minha mãe. Quando eu vejo o pai e a mãe, é tudo interconectado, é muito próximo o padrão. Tem uma ferramenta que a gente faz assim, ó, escreva todas as características que lhe incomodam em seu pai ou em sua mãe, que seja a figura a trabalhar. A pessoa escreve 10, 15, 20. Agora dê check em tudo que você repete. É 70, 80, 90%, cara. Nessa casa, entre 70% e 90%, a pessoa repete igualzinho. Das pessoas que ele mais se incomoda, que ele mais tem bloqueio. Olha que viagem louca. Brincadeira, Totti. Então é muito louco entender esse padrão. E às vezes, Lucas, nesse assunto, eu acredito muito que às vezes a gente, até por uma, perceba comigo aqui e me corrija se eu estiver errado, por uma situação de conforto, a gente acaba trazendo para o espiritual algo que é natural. Porque, perceba, se meu filho repete é porque ele está enxergando. O que ele está enxergando é o meu comportamento. E aí muitas pessoas acabam acreditando que se meu filho está fazendo isso, é porque tem algo maligno no meio. Né? As pessoas acabam colocando essa situação, Totti, de um jeito que essa aqui não é porque eu sou assim, é porque é espiritual. Eu peguei isso de minha mãe, eu peguei de meu avô, é porque meu avô fez aquilo. E a Bíblia fala que a maldição hereditária pode vir até 4 gerações. Pode vir até 4 gerações. Mas ele pode romper na primeira geração. Exato. Ele pode romper o ciclo na segunda geração. E o rompimento dessa maldição hereditária, a gente sabe que isso pode acontecer, mas é só simplesmente uma mudança de comportamento. Exatamente. As pessoas acabam acreditando que aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, meu pai foi assim e eu vou ter que viver assim. Velho, isso é tão nítido que quando você pega alguém que não casa, não vive relacionamento, mãe solteira, por exemplo, velho, se você deixar, os filhos vão ter esse mesmo conceito, porque ela repete simplesmente o padrão da mãe. Então, eu tenho um depoimento que eu gravei essa semana de repetição de padrão, e que vai estar gravado, então vou falar aqui. A mãe fez mentoria e falou que brigava muito com as filhas porque elas não estudavam. Eu só fiz uma pergunta. Você estudou? A pergunta mesmo. Não, eu perguntei, quantos livros você leu esse ano? Você dá risada que você gosta das perguntas. Quantos livros você lê esse ano? A pessoa me olhou com muita raiva, assim, né? Mas era o processo de cura dela. E olha que interessante, cara. A gente não pode cobrar do filho que a gente não dá, velho. Eu não posso cobrar de você, Gabriel, que você me dê amor se eu não lhe dei amor. E na verdade, mesmo que eu lhe dê, eu não posso cobrar também. Mas só que aí entra um problema, Lucas. Olha como é. Eu conversei esses dias com uma pessoa e ela falou assim, mas faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Aí ele usa a questão da hierarquia, né? Do poder. Da superioridade dos pais para poder dizer assim, eu não faço isso, mas você também não deve fazer isso. Não, cobrar você pode, só não vai funcionar. Só não vai funcionar. Eu posso cobrar a vida toda do meu filho e brigar com ele a vida toda. Mas é como um pai que cobra. Engraçado que os filhos são sistemáticos. Então, qual que viagem? O pai cobra assim, você tem que ler. Aí o filho fala assim, mas você trai minha mãe? Assim, ele começa a dispor das imperfeições gerais, dos bloqueios. Então, assim, mas você não faz faculdade, sim, você também não estudou. E aí, você ganha quanto por mês, meu filho? E você ganha quanto por mês? Então, assim, é muito difícil para os pais. A gente sabe que é difícil. Mas por quê? Porque na jornada do adulto, que foi o que você falou, não se busca a evolução, não se busca a cura, não se busca o desenvolvimento do comportamento. É porque você acha que o adulto não quer confrontar, ele Exatamente. acha que não vai... Irmão, se o cara prosperou financeiramente é pior ainda. Porque ele acha que ele já tem tudo. E aí ele não quer parar para a evolução. Agora também o contrário, Lucas, eu percebo que
A gente tá falando isso meio do rico e tá falando tal, mas também tem casas de renda baixa em que a paz reina dentro de casa, Com em certeza. que os filhos, os pais não conseguiram prosperar financeiramente, mas com todo o amor e todo o carinho e toda a harmonia familiar, os filhos têm oportunidades diferentes, porque à medida que passa o tempo vai evoluindo, e os filhos, por ter aquela segurança em casa, familiar, o filho prospera e leva os pais juntos, né, velho? Perfeito. E porque, entenda, para prosperidade financeira, mesmo que o pai não saiba muitos códigos e chaves da prosperidade financeira, por exemplo, o amor, criar um ambiente saudável já é uma base de prosperidade financeira. Então, às vezes, já é um ambiente próspero, já é na um ambiente verdade. próspero. Então, um ambiente com paz de espírito já é um ambiente próspero. E às vezes o filho só precisava daquele elemento para prosperar. Não, e o engraçado, sabe o que é, Lucas? É que a galera... Financeiramente falando. Mas a galera não entende, velho, que o dinheiro, e eu vou falar aqui de uma forma bem, bem natural, irmão, fazer dinheiro é a coisa mais simples que existe no mundo, velho. Se você pegar qualquer pessoa milionária, bilionário, velho, ele não tem dificuldade nenhuma em fazer dinheiro. Isso. Em criar um produto que venda, porque ele sabe qual é o processo de fazer dinheiro, mas ele tem a dificuldade de manter aquela estrutura familiar pro dinheiro. Então o cara canaliza toda a energia dele só pra fazer o dinheiro e ele faz, velho. Só que às vezes o outro cara que não canalizou tanta energia pra fazer dinheiro foi o cara que manteve um ambiente equilibrado. Porque, irmão, eu falo pra todo mundo, Lucas, não tem coisa mais linda na vida de você chegar numa casa e ter paz. Isso. O que a galera não consegue entender e não faz é que pra eu ter paz eu tenho que ter dinheiro. Isso. Ele sempre associa algo sobrenatural com algo natural. Exatamente. E o cara não entende que a realidade da vida dele ele precisa ter paz para fazer dinheiro, não fazer dinheiro para ter paz. Perfeito. Então o cara vai trocando as bolas uma com a outra, né? É só você olhar os países mais desenvolvidos, porque assim, o Brasil tem que evoluir muito culturalmente. E é um papel nosso que está fazendo esse podcast aqui, que abre live, né? É uma missão de vida mesmo, trazer essa evolução, porque os países mais bem se for, você vai na Europa, cara, você vê, e não falando mal do Brasil nesse sentido, é só porque a Europa, quando o Brasil foi colonizado, a Europa já estava com as maiores civilizações de história, né? Historicamente é muito mais tempo, né? Então, na Europa você vê os caras multimilionários com carros com 20 anos de uso, né? Com 15 anos de uso. Você vê o cara morando do lado da Torre Eiffel e nem carro tem, porque o carro não faz sentido, porque a mobilidade não é tão legal. Então, ele não tá preocupado com isso, sabe? E no Brasil, não. A primeira coisa que você prosperou, até o marketing chega pra você e fala assim, irmão, você precisa de carro. Porque pra vender você precisa de carro. Você vê os criativos da internet. Criativos, aqueles anúncios do patrocinado, né, pessoal? Você chega assim, a galera, carro. Por quê? Porque o brasileiro tem essa má formação. Má formação. Por que má formação? Ele passa a acreditar no material como solucionador de tudo. Porque a sociedade está estruturada para isso. No Instagram, você posta em caixa-prego. A praia é mais bonita que a de Cancún. Mas se você botar caixa-prego, a pessoa passa. Se botar Cancún, galera, você viu? Mas a praia mais bonita não é de caixa-prego. Não é porque que é de Cancún que importa. Porque é mais inacessível, porque tem que gastar mais dinheiro. Então, toda a sociedade está projetada em você ter que gastar mais dinheiro para provar algo a alguém que não gosta de você. E agora você percebe, que eu ia falar exatamente. Quem gosta de você, se você tiver em caixa-prego e estiver feliz, o cara, pô, que bom que Gabriel tá em caixa-prego. Agora, só vai se preocupar se é Cancún ou se é caixa-prego a pessoa que não gosta de você. Então, você passa a viver uma vida preocupado em gerar valor, que não é o valor real, é a sensação de valor para quem não gosta de você. Então, Lucas, você perceba que tudo isso que a gente acaba... Então, ou pelo menos não ser odiado, né? Ninguém aqui te odeia, velho. Ninguém aqui te odeia. A galera aqui gosta de você. Ou você é o legalzão, né? Você é o legalzão, é ser amado. Então, a origem de tudo, qualquer discussão que você vai fazer de hiperconsumismo, de tudo, vai voltar na origem de ser amado. E as empresas sabem disso, o sistema sabe disso. Então, você falou, onde é que perde o pertencimento? Perde o pertencimento quando a pessoa ela desconecta do primeiro amor. Das raízes, das raízes. Por isso que honrar pai e mãe é tão importante. Por isso que conectar com Deus é tão importante. Por isso que entender sua ancestralidade é tão importante. Por isso que perdoar é tão importante. Por isso que agradecer é tão importante. Porque quando você agradece, você está dizendo para o seu coração e para o seu cérebro que está tudo lindo. Tá tudo bem, você não precisa de mais nada. Concorda comigo? Sim. Se eu tô grato por essa garrafa, eu preciso de outra garrafa? Não. Pronto. Agora, se eu tenho essa garrafa, sou ingrato com ela, eu preciso de outra garrafa e outra garrafa. E daqui a pouco eu tenho 20 garrafas e eu continuo ingrato. Então eu preciso consumir mais.
Agora, se eu já sou grato com essa garrafa, é só você olhar Bill Gates. Bill Gates usou um tênis por 15 anos, pô. O cara ia pra reunião com os maiores bilionários do planeta. O cara ia com um tênis de 15 anos de uso. O tênis já tá soltando solado. Mas ele era grato àquele tênis, cara. Quer chave maior que essa? Aí as pessoas que seguem aquele cara têm 45 pares de sapato no armário. 72. 70 faz sentido? Não faz, porque aquelas pessoas estão buscando o quê? Aprovação, pertencimento, amor, corrida de rato. A corrida de e rato do fazer amor. o tempo todo. Só que o amor já tá aí, mano. E se a gente quer desconstruir isso na sociedade, o que é que a gente tem que fazer? Amar. Pô, é tão fácil o jogo. Então se eu já lhe dou amor, e o outro também lhe dá amor, o outro lhe dá amor, você vai precisar menos de uma garrafa, de um tripé, de um microfone. Rapaz, Totti, é por isso que o apóstolo Paulo explica que o amor supera tudo, que o amor não tem vaidade, que o amor não tem ego. Aí, a explicação de Lucas aí. Quase o apóstolo Lucas. Essa missão é pesada. Tá vendo? É por isso que a gente brinca às vezes, velho, mas o amor é o amor genuíno, né, velho? Não é aquele amor forçado. Porque às vezes o cara precisa entender também, velho, o que é amor, o que é interesse, né? O cara tá com a mulher, velho, ele não te ama, ele só quer te comer, velho. Ele não tá afim de muita coisa com você, não é amor. Precisa desassociar. Então, os pais, principalmente, eu quero falar muito porque, assim, dos pais, Lucas, de um modo geral, eu tô dando ênfase nisso. Tô sentindo que você quer ser pai, viu? Não que eu quero fazer uma fofoca assim. Não, mas eu falo porque, às vezes, a gente pega o problema do ser humano geral, de 35 anos, 40 anos, tem a ver com os pais, né? Claro. E a grande sacada, velho, é que, pelo que eu percebo, Lucas, é que as pessoas, elas não sabem qual é a origem do problema delas, né, velho? E aí você vê, e eu fico meio que, não é tocado, a palavra certa não é essa, mas eu fico assim, velho, vai resolver sua treta aí com seu pai, velho. Vai resolver isso com sua mãe, porque é daí que você vai se libertar. Porque o cara acha que, é meu chefe que é chato, velho. É meu marido que é insuportável. Pô, é minha mulher que não quer transar, velho. Pô, é meu sócio que me passou a perna, velho. Só existe uma solução pra tudo isso aí, velho. É você assumir a rédea. Acabou, é você exercer governo. Você que segue a palavra, nós viemos à Terra para governar. Sobre todas as coisas, inclusive. Sobre todas as coisas. Então, governar sobre todas as coisas. São todas. Incluindo quem? Nós mesmos. Nós mesmos. Essa é a grande chave. Se eu governar sobre mim, a tal ponto de falar assim, minha mulher não quer transar comigo. E eu governar a tal ponto de falar assim, ó, eu vou fazer ela transar comigo. E ela vai me desejar. E você assumir essa rédea de falar assim, ó, eu vou ser mais atraente, eu vou construir uma família melhor, vou criar um ambiente mais favorável, essa mulher vai voltar a sentir tesão em mim. Se você puxar pra você, isso vai acontecer, cara. Agora, se você seguir esse mesmo princípio pra todas as coisas, porque meu chefe não me deu aumento, saia do trabalho. Ou entregue valor. Ou entregue mais, entregue valor. Ou mostre o porquê que ele tem que lhe pagar. Ou apenas, tem gente que não ganha aumento porque não senta e não pede aumento. O chefe fica ali acomodado e o cara nunca fala assim, irmão, deixa eu lhe falar, isso que eu tô gerando aqui, tá gerando eu tô achando isso incoerente aqui. Mas a pessoa julga 2, 3 anos o chefe, fica no ódio mortal, desejando mal pra aquela pessoa, e nunca sentou e falou assim, eu acho injusto o que você tá me pagando. Porque não assume governo. Não tô falando pro cara ter empresa, todo mundo tem empresa, não. Tô falando que se você tá na CLT, assume o governo. A primeira pergunta que você tem que fazer é por que não me pagam mais? Não é porque ele é ruim, não. Faça só perguntas. Por que ele não me paga mais? Eu tenho um caso interessante sobre isso, Totti. Eu vim da jornada do call center, né? Então no call center, eu tinha um negócio comigo, é o seguinte, eu sempre tinha que ser o melhor que eu tivesse lá. É um bom princípio. Velho, eu tinha acho que era um distúrbio, irmão, porque tudo que eu fazia, eu tinha que ser o melhor. A meta era 90, a meta era 90, o percentual. Se tivesse alguém com 91, irmão, o cara nem sabia que eu tava competindo com ele. Eu falei, não, esse cara não vai me passar aqui não, velho. E aí, E aí, só que nesse meio tempo, olha como funciona a cabeça da galera, Lucas. Eu achava que só fazer aquilo me tornava muito especial. Eu só fazia aquilo, eu só vendia. E aí, passou o tempo, eu fiquei tipo 2 anos lá e comecei a perceber que as pessoas que entravam lá tinham uma capacidade de venda menor que a minha, mas ao mesmo tempo elas estavam progredindo. Então teve um cara chamado Janderson, que eu treinei esse cara na operação, velho. Ele chegou, e aí, tinha um período que você treinava a galera, né? Pra poder... Velho, aí acabou o período de treinamento. Passou 2 meses e esse cara virou supervisor, velho. Aí, Totti, escute, esse cara fez assim... você agora vai ficar no plantão de Janderson. Eu falei, como assim? Escute, Totti, como assim? Não, porque agora ele é o supervisor do plantão. Eu falei, ele vai ser meu supervisor?
cara que eu treinei na operação. Eu falei, não tem como. Rapaz, naquele dia me subiu uma revolta, irmão. Me subiu uma revolta. Eu falei, velho, eu treinei esse cara, velho. Que empresa injusta é essa, irmão? Que negócio é esse? Que maluquice é essa, velho? Ah, não vou trabalhar. E aí, irmão, comecei a me revoltar. E aí, eu fiz uma análise minha mesmo. Eu nem tinha essa capacidade hoje que eu tenho de... Velho, quais são os atributos que faz o cara deixar de ser atendente para ser supervisor? Top. Aí eu falei assim, velho... Aí eu fui olhar, né? O cara tem que ser bom em vendas. Eu falei, pô, o cara é bom em vendas, velho. Ah, o cara tem que tirar uma pausa de 10 minutos. Eu falei, não tiro pausa de 10 minutos, eu tiro pausa de 20. O cara tem que tirar um almoço que era de 20 minutos. Eu falei, eu tiro um almoço de 40. Aí o cara tem que ter um outro descanso de 10 minutos. Eu falei, esse descanso de 10 minutos eu tiro um descanso de 20. Ah, o cara tem que chegar no plantão no horário. Eu falei, eu não chego no horário, velho. E eu associava a minha vitória, a minha realização a um item da escala, da jornada para eu crescer na vida. E, irmão, e aí foi um processo muito difícil para mim, porque olha como é a questão da escassez, depois eu quero que você fale sobre escassez. Eu associava a minha vida escassa financeiramente ao dinheiro. Então, velho, eu tinha pouca grana. E para eu me sentir alguém, me sentir valorizado, eu tinha que fazer dinheiro, deixando de lado todos os outros atributos. E aí, em um dado momento, eu falei, velho, eu não consigo mais, porque essas pessoas foram chegando e foram crescendo, e eu fui ficando para trás, e sendo que tudo que precisava de vendas era Gabriel. Ah, Gabriel. Eu falei, velho, eu não posso mais ser atendente, velho. E aí a galera me perguntava o seguinte, eu peço até perdão a Deus, mas era imaturidade. Cara, você é o que lá na empresa? Eu falei, irmão, sou acima do supervisor. A galera não conseguia associar, por tanto o resultado que eu entregava, que eu era o vendedor. O vendedor, tipo, e os caras estavam lá em cima. Eu falei, rapaz, eu não posso mais viver isso aqui, tá me incomodando muito, velho. Velho, como num passe de mágicas, eu decidi, eu vou mudar meu comportamento. E aí, irmão, era pra chegar às 7, eu chegava às 5 para as 7. Detalhe, enquanto você não rompeu o orgulho, você permaneceu tá entendendo? Na maldição. Velho, quando eu decidi, que eu falei assim, agora é pausa de 10 minutos, é pausa... Velho, eu era tão desorganizado pra isso aqui, que eu tirava a pausa e ficava no mesmo lugar. Eu falei assim, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, velho, eu vou me distrair, Velho, 3 meses se passaram. E eu virei um dos melhores instrutores que existia. Tipo, mudar de cargo. Top. Os caras pediam um e-mail corporativo. Eu falei, velho, não tem um e-mail corporativo? Não é possível, irmão. Eu preciso ter um e-mail corporativo. Essas coisas, né? Sim. Da vaidade. Que eu tô 5 anos na empresa e tô no mesmo lugar. Não é possível um negócio desse. Véio. E aí, nesse meio tempo, Lucas, foi que eu fui crescendo dentro da empresa. E chegou um momento que não tinha mais pra onde crescer e sair. E quando eu saí, eu fui convidado pra uma outra empresa, irmão. E eu falei assim, se eu tivesse no call center ainda, será que eu seria convidado para uma outra empresa? E obviamente que não. Se eu tivesse no atendimento ainda, né? Aquele receptivo. Eu falei, você vê como uma decisão de ruptura Top. De algo na sua vida faz você crescer. E detalhe, irmão, eu fui para ganhar metade do que eu ganhava, porque o vendedor vive pela comissão, né? Só que eu falei, a comissão não tá me levando ao próximo nível. Deixei a comissão de lado, eu recebia, tipo, naquela época, 2.500 e fui para receber um salário mínimo CLTista, com os descontos e tudo, e me atrapalhou financeiramente, mas eu falei, isso aqui vai que me levar para o próximo nível. Top. Porque se eu ficar no mesmo lugar, repetir as mesmas coisas, eu poderia estar lá até hoje, mas em atendimento. E tudo que eu falo para todo mundo, tudo que eu construí, empresarialmente falando, foi a partir do movimento de romper com aquele comportamento ruim, destrutivo, né? Top. Então você vê que é a escassez, né? Então, queria que você falasse um pouquinho como a escassez, né, o orgulho e a vaidade atrapalha o crescimento das pessoas. Né? Tá tudo interligado, né? No exemplo que você deu, por exemplo, você tinha um padrão de escassez, não reconhecia, não tinha consciência disso, e ele era agravado pelo orgulho. Porque para você sair do padrão de escassez, você precisa ter a humildade. Eu tinha orgulho de ser pobre, é isso? O orgulho, eu vou até explicar o orgulho. O orgulho tem 13 manifestações. A vaidade é uma das manifestações do orgulho. Então, a vaidade que foi muito grande para você, ali tem várias coisas. Tem a prepotência. Vamos lá, vamos para prepotência aqui. Prepotência e vaidade é o seu caso aí. Nesse caso que você relatou. Prepotência é eu achar que eu tenho a potência antes de eu ter. Olha o nome, prepotência. Sim. Eu acredito, ou seja, você acreditava que tinha potência de supervisor. Sim. Mas você não tinha potência de supervisor. Isso é pré-potência. Eu tinha um item, né? Você tinha um item, mas a falta de consciência de quais eram os itens fizeram você se tornar pré-potente. Então, eu achava que eu tinha. É tipo assim, o cara fala assim, ó, eu tenho que ganhar 100 mil, tem mesmo?
Mas eu mereço. Ele está sendo prepotente. Porque ele acredita que já tem a potência. Se ele tivesse a potência de 100 mil, ele estaria ganhando 100 mil. Então, isso é prepotência. Aqui é uma manifestação do orgulho. Então, você ficou orgulhoso ali e falou assim, não é justo, não é justo. Enquanto você fica preso ali, você não resolve. Sim. E o outro foi a vaidade. Por que a vaidade? Como é que eu treinei um cara e hoje esse cara tá num cargo acima do meu? Tá tudo certo, irmão. Beirando a inveja, né? É a inveja, que é outra manifestação do orgulho. Então, a vaidade fez assim, não tá tudo certo, isso é vaidade. Porque tá tudo certo. Se ele tá ali é porque ele merece. Então, um princípio muito forte é não acreditar na injustiça. Se você desacreditar da injustiça, a sua vida anda. Porque a primeira coisa que você vai se perguntar é ele, por que ele não eu? Mas perguntar não é com inveja, é perguntar com humildade. Que foi aí que você rompeu e você cresceu. Sim. Então, a lógica é sempre essa para qualquer área da sua vida. Por quê? Pergunte por quê. Pergunte com humildade. Por que esse cara subiu e eu não subi? Por que esse cara vendeu e eu não vendi? Por que esse cara ganha mais e eu não ganhei? E, velho, ia até ter a questão, Totti, de você perguntar, vem cá, irmão, o que foi que você fez pra poder estar ali? Fantástico, me ensine, velho. Fantástico. Me ensine. E esse rompimento de padrão é muito importante pra vida. Vem cá, Lucas, como é que você faz isso, velho? Eu quero modelar mesmo. Eu quero fazer a mesma coisa que você. Massa. Eu tenho uma história pra contar sobre a Malimar, inclusive, que quando... Engraçado, quem não tem crise de identidade não tem problema de ensinar. Não. Se você chamar Rubinho aqui, qualquer pessoa, amigo nosso aqui que já prosperou, que não tem problema de identidade, ele vai falar tudo. Fala tudo. Tudo. Não tem problema. Gabi, quantas vezes você já me perguntou como é isso? Eu falo isso. Se você me perguntar 20 vezes isso. E a humildade dos dois lados, tanto de perguntar e o cara fornecer, né, velho? Quem tem identidade, uma chave mestra aí, viu, Totti? Quem tem identidade não acredita em concorrência. Ele faz acontecer. Quem tem identidade não tem concorrente. Porque aquilo que Deus designou para você, na sua identidade, que revela o seu propósito, será cumprido. E acabou. Ah, eu tenho uma pergunta pra te Qualquer fazer. coisa que você deseje fora desse propósito, que é onde entra a concorrência, Sim. não é sobre você, é sobre sua vaidade. Ah, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Totti daqui a pouco vai mandar cortar. Corta aí, calma, deixa eu fazer essa pergunta aqui. Lucas, a gente sabe que o financeiro é algo que abala muito as pessoas, né? Então, o cara sem dinheiro, o cara fica mal mesmo. Não tem quem fique feliz. E a gente sabe que crise financeira é porque o cara não está desenvolvendo um bom trabalho. E não desenvolver um bom trabalho é porque ele não está vivendo realmente aquilo que... Você vê que eu fiz a primeira pergunta lá, para entrar na segunda, para falar a terceira, para fazer esse caminho aqui, para o cara às vezes entender o problema financeiro dele, às vezes, tem a ver com a não vivência do propósito dele. Que de fato, em verdade, é muito difícil. Eu tô falando muito difícil porque é muito difícil mesmo. Porque, como a gente já falou, a gente sempre volta no assunto, né? E desculpe se a gente tá sendo chato sobre isso, mas às vezes por ter um ambiente de formação ruim, doloroso, o cara precisa trabalhar para poder sustentar a casa e ele trabalha numa coisa que não é a dele, enfim. E a gente sabe que isso é a maioria das pessoas. Velho, e aí eu quero te fazer duas perguntas. É possível o cara que tá com 30 anos, 40 anos de idade, descobrir o seu propósito? Essa é uma pergunta, né? E descobrir o seu propósito, porque às vezes ele fica meio perdido, né? A segunda pergunta, como é que ele faz isso, né? Descobrir o propósito. E como que encorajar esse cara, velho, a viver o propósito. Mas o que eu tô falando de coragem é, irmão, se você não vivenciar o que você tem para vivenciar e deixar de lado essas coisas, você não vai viver que a Bíblia fala, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Velho, eu queria que você explicasse isso resumidamente. Você fez perguntas de densidades milenares, mas eu vou tentar sucintar. Isso é porque você vê que a pergunta é grande, porque uma tentar coisa... não vou conseguir, que essa palavra é um demônio. Quem tenta não consegue, né? Você é o cara. Explicar pra isso, desmistificar isso na cabeça do cara, que às vezes o cara tem 40 anos e fala assim, irmão, não tem mais tempo pra mim, velho. Só que ele não sabe que ele vai morrer provavelmente com 90 anos. Vamos lá. O propósito é uma codificação individual. Show. Então, enquanto houver vida, é o time de você descobrir seu propósito. Seja 10 anos de idade, seja 80. Beethoven descobriu com 8. O cara da McDonald's descobriu com 63. Show. Tá tudo certo. Tem nada errado nisso. Então, a qualquer momento, respondendo a primeira pergunta, é possível você descobrir, mas não é só descobrir, aceitar e viver. Primeira coisa.
Porque muitas pessoas já tiveram os sinais da identidade do propósito, mas não tiveram a coragem. Como é esse sinal? Falei pro povo, como é esse sinal, velho? Vamos lá, sinais. Primeira coisa, sinais. O cara fala assim, vai nasci pra quê aqui, irmão? O que eu vim fazer aqui na Terra, velho? Ó, são 5 camadas da identidade, vou falar das 2 últimas. Mas a primeira ambiente foi o que a gente falou muito, matriz familiar, social, de onde você veio, a ancestralidade, tudo isso é ambiente. Segunda é recursos, ou seja, quem é você, o que foi formado em você, suas habilidades, virtudes, fraquezas, né? Depois vem crenças, que é onde está sua alma inteira. Então até a terceira já é um trabalho. De 15 anos aí de vida. Não é. E aí, na quarta, vem a identidade. E na quinta vem o coletivo. Ou seja, a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu começo a ter discernimento de que este indivíduo, com essas capacidades, com essas características, pode exercer esse papel no coletivo, ou deve exercer. A incoerência do propósito é que essa palavra se popularizou muito e todo mundo acha assim, ó, meu propósito é vender garrafa porque eu gosto de vender garrafa. Então, qual é a viagem? A viagem é, quando você descobre quem é você, você descobre o propósito. É impossível propósito sem identidade. Impossível. Então, meu irmão, se você está no orgulho, se você está longe da sua identidade, se você está na vaidade, no ego, o ego é a ausência da identidade. É aquilo que você acredita em paralelo. Tem nada a ver, é a identidade de um lado, o ego do outro. Eles nem se aproximam, são inimigos mortais. Então uma pessoa que está no ego, está numa vaidade, está preso numa prepotência, ele está longe da identidade e já foi. Então, agora, como são os sinais? Agora, pergunta simplesinha para a audiência, o que é identidade, irmão? Vamos lá, identidade é aquela codificação que você foi formado. Codificação é todas as suas características, virtudes, comportamento, sistema de crença, seu campo emocional. É a junção de todo o seu sistema, incluindo o espiritual, que é uma discussão que a gente não vai entrar aqui, né? De se tem vida, não sei o que, não vamos entrar nessa. Sim. Mas é a soma dessa codificação toda. Então, a identidade, se você pegar um dedo e botar digital, você já viu quantas linhas tem ali? Não. São infinitas linhas. E dentro daquelas linhas tem infinitas linhas de pele. Então, imagine que numa digital, por isso que a digital é única. Já pensou quantos bilhões de pessoas tem? Você bota o dedo e detecta que é você? Isso é identidade. E quer ver outra matriz de identidade depois da digital? Que é mais forte que a digital? É a voz. A sua voz é única. Então, se até a sua voz, com o seu timbre, com a sua tonalidade, com a sua corda vocal, que é muito parecida, né, o músculo um do outro, sim, é única. Então, se você falar, abre porta, vai saber que é você. Então, a identidade, ela está na sua unicidade. São todas as características que são únicas do Gabriel. Então, tudo aquilo que você quiser ser igual a mim, ou eu quiser ser igual a você, eu estou fugindo da minha identidade. Isso é ego. Aí, velho, a explicação que se eu ouvir a sua voz e falar, a voz de Gabriel é bonita, vou começar a falar igual a Gabriel. Fugir da minha identidade. A única pessoa que você pode ser único é com Deus. Você e Deus são únicos. Você é um só. Se eu falar assim, eu gostei da digital de Gabriel, vou imitar, a porta vai abrir? Não vai abrir. Aí a mesma coisa está no código espiritual. Eu quero que essa porta se abra. Pego a digital de Gabriel, a porta que é minha, e boto. Vai abrir? Não vai abrir. Tá entendendo, velho? Que às vezes as pessoas ficam buscando e olhando o outro e copiando e entendendo. Você não vai viver a vida do outro. Você pode modelar, você pode aprimorar, você pode aprender com ele, mas você não pode ser ele. Então, identidade é a unicidade. É aquilo que faz de você único. Então, enquanto as pessoas não exploram a sua unicidade, você não tem identidade. Por que Beethoven é reconhecido na tecla de piano? Quem gosta de música vê... Beethoven. Por quê, mano? Só ele faz aquilo. Porque só ele faz aquilo. Por que só ele faz aquilo? Porque ele tem a unicidade da identidade dele. Então, às vezes, você é um Beethoven que tá querendo ser um... Mozart. Às vezes você é Beethoven, cara. Você pode ser maior, não existe maior na sua unicidade, mas você pode ser tão grande quanto, você pode exercer o propósito tanto quanto. Dentro daquilo que você Mas você tá querendo ser Mozart e você é Beethoven. O que é pior, às vezes você é Michael Phelps e tá querendo ser Cristiano Ronaldo. Tá na outra modalidade. Aí, tá vendo? Porque você acha legal o Cristiano Ronaldo jogando bola e você nasceu pra nadar. Fudeu. Então a unicidade, a identidade, tá? Por isso que eu falei, você tem os sinais, agora você vai aceitar? Se você tiver o sinal, Gabi, que seu propósito, ou que sua identidade tá ali em você varrer chão, vai aceitar? Varrer chão o dia todo? Vai aceitar? Então, olha que viagem, velho. Não é só receber a informação.
é aceitar a informação, é propagar, exercer a informação. Eu costumo dizer, Lucas, que as pessoas eles não sabem que existem níveis disso, né? Então, às vezes, você foi chamado para ser um videomaker. Vamos falar um videomaker. Mas, irmão, você não é videomaker, você é criador de arte, velho. Então, dentro do videomaker, irmão, você pode ensinar as pessoas a fazer, você pode ter uma empresa de videomaker, você pode criar uma técnica de filmagem que é bem mais inovadora, você pode fazer isso tudo. Só que os caras, eles associam sempre ao menor. Eu chamei para ser palestrante. Aí o cara vai dar uma palestra para 5 pessoas. Eu falei, você foi chamado para ser palestrante. Se você eletrificar isso, se você olha a chave que veio na minha mente agora, para não falar Deus falou comigo. Olha a chave que veio na minha mente agora. Deus é o quê? Deus amor. É único e Deus é amor. Pronto. Deus é amor. E o início de tudo é? Amor. Mas o fim de tudo também é? Amor. Pronto. Tudo que você fizer entre o início e o fim... tem que ter amor. Vai dar no mesmo fim. Então, se ele está filmando e exercendo o propósito dele com amor, depositando amor naquilo que você faz, que sua função hoje é videomaker, sim, você está se aproximando do propósito original. Então, como é que a pessoa busca o propósito? Primeira premissa é você depositar amor. Se você hoje é advogado, se você é médico, deposite todo o seu amor naquela função que você está atualmente. Dali vai ser derivado todas as suas verdades. E detalhe que ele falou para você agora. Quando você está depositando amor, ele não está falando faça pelo dinheiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele tá falando de amor, velho. Por quê? Os caras falam, pô, velho. É difícil de entender isso, né, mano? E eu tô no podcast falando de amor num país que tem tanta dor. A pessoa vai falar, velho, Lucas tá viajando. Mas é porque é pra desbloquear você da sua cabeça, bitolada de que, ó, velho, se o cara não me pagou, eu não vou fazer. E aí você fala assim, qual o primeiro sinal de que é o seu propósito? É quando você faz. O professor Clóvis de Barros fala, eu não quero que esse momento acabe. Isso. Quando você olha pra si, Totti, e se sua mão estiver doendo, você fala assim, meu Deus, tomara que acabe esse podcast, você não tá fazendo com amor, velho. Isso. Mas o cara que faz com amor, ele faz e diz assim, meu Deus, tomara que essa aula se estenda por mais 2 horas, por mais 3 horas. Ali é a chave do seu propósito, velho. Então, às vezes... E aí o cara fala assim, velho, mas aquilo não me dá dinheiro. Eu falei, irmão... Uma pergunta sobre propósito, muito boa. Vou lhe ensinar agora da mentoria. Vá, fala. Pergunta pra você que tá assistindo. Muito se pergunta sobre propósito. Eu só tenho 2 perguntas pra você. O que você faria de graça todos os dias com muito amor? Acabou. Então, quando você descobre isso, irmão, quando você... Nem fiz a segunda, tá vendo? Não precisa, 2 perguntas, a primeira resolveu. Faça a segunda aí logo, então, vá. A primeira é, o que você faria de graça todos os dias com muito amor? E a segunda é, de que forma isso vai impactar a vida do outro? Pronto, acabou. Acabou. Aí, as respostas você precisa para sua vida. E aí você faz porque você não quer que acabe aquele momento, porque você faz com amor e amor é Deus. E a segunda é, Deus é sempre coletivo, irmão. Tudo que Deus fizer para você... Porque, Gabi, a gente não vive por amor? Se você entender como o yakisoba vai impactar a minha vida na sua essência... Sim. Você vai se sentir o quê? Amado? Acabou, velho. E se eu amo, eu pertenço. E se eu pertenço, eu levo. E se eu levo, eu Porque se um cliente ligar para você e falar assim, velho... O seu yakisoba é extraordinário, velho. Eu te amo. Minha vida. Tem gente que fala assim, eu te amo, mano. O seu yakisoba é sinistro. Pronto, tá pronto, você tá em plenitude. Acabou, mano. Não, melhorou minha vida, velho. Melhorou a autoestima. Acabou, é o começo e o fim é o mesmo. Velho, é muito simples. Se o cara vai no chão e bota amor e sabe que aquilo que ele faria até de graça impacta o outro, ele bota a mão naquilo, a pessoa vai passar por ele, vai no chão, vai ver aquele chão cristalino, vai falar assim, ó, rapaz, ninguém varre o chão como você. Ó, unicidade. É foda. Velho, é muito... Ninguém varre o chão como você. Ó, inclusive, não vá pra outra rua não, fique só aqui, eu vou dobrar seu salário. Aí o resto é acrescentado, entendeu? Velho. Então é isso. Totti tá mandando encerrar, Totti? Peraí, pô. Não encerra agora não, que o negócio que não tá bom fazendo aqui. Com muita amor. O braço tá cansado, né? Mas é problema seu. É você que escolheu essa profissão, foi Deus que te deu. Mas é isso, irmão. A gente percebe, né, que as respostas estão dentro de nós, né? Aquilo que a gente quer, aquela luta que a gente fica, naquela ansiedade. Meu Deus, e como é que eu faço pra mudar de vida, velho? Calma, velho.
calma, porque a resposta tá aí dentro. A gente sempre sabe que não adianta buscar fora o que só tá dentro, né, velho? Então a sua realização profissional tá dentro de você, aquela família que você quer tá dentro de você. Já tá ali. Todos os recursos já estão dentro velho. de Deus você. já colocou tudo, porque a palavra de Deus fala que, velho, você tem um sopro da vida. E tudo que você tem de sopro da vida tá dentro, velho. Não adianta buscar fora o que tá dentro. Olha véio. que interessante. Quando a pessoa tá angustiada, qualquer coach e qualquer religião vai falar a mesma coisa. Fala o quê? Respire. Não é assim? Tô com raiva. Respire. E Deus colocou dentro de você o quê? Sopro, irmão. A respiração. É a respiração, irmão. O oxigênio é a vida. Acabou, velho. Tá é dentro. só isso. Então, na angústia, você só precisa de quê? Do sopro. Acabou, irmão. Pronto. Aí quando você sopra, você sente a vida. Olha que viagem. Você não quer dor, você não precisa de dor, você não precisa ouvir um cara chegar aqui no podcast e falar de muita dor pra você acreditar no cara. Pronto, a vida vai lhe dar o quê? Dor! É o que você tá pedindo, tá tudo certo, mano. Então assim, ou você entende isso pra você respirar, pegar o sopro da vida e passar a amar aquilo que você faz, depositar. Né? Velho, não tô pedindo pra você viajar, tipo assim, ó, eu sou cozinheiro aqui do Mali. Eu agora amo tudo. Não é assim, não é de forma utópica, não. É você se tratar a tal ponto que você consiga, no seu dia, reconfigurar aquilo ali pra estar feliz. Não, e é engraçado, velho, é que você percebe que a grande sacada do homem, Bob Proctor fala muito sobre isso, Mark Gale fala sobre isso, que é quando você atinge o nível do amor. Em todas as coisas você vê amor. Isso. Então, você olha... É até duro falar isso numa sociedade bem física nossa, mas olhar pro cara corrupto, ladrão, e olhar esse cara com amor, vai saber que ali tem muitas dores que ele alcançou, e olhar pro cara que tá machucado e dizer assim, velho, esse cara, você precisa ser amado, velho, porque Jesus amava, velho. Agora, olha que incoerência, Lucas, louca. A gente admira Jesus de um modo geral, até os ateus admiram Jesus e sabem que Jesus é a maior potência do mundo, mas quando a situação vem pra nós, a gente reluta, velho. Não, mas Cristo, Deus perdoa, eu não. Mas você não quer o perdão de Deus, você não admira Deus, velho. Então assim, não, mas aqui, ó, velho, quem perdoa é Deus, viu? Não dá pra mim, não. Eu falei. Minha mãe essa semana, essa parte gravada é um perigo, mas minha mãe essa semana fez assim, ó, o que é que você vê em tal pessoa que você ainda dá atenção a ela? Aí eu falei, mãe, talvez eu veja o que você não vê, porque pra eu ver o que você não está vendo, eu dependo de um estado espiritual e emocional. Isso é muito forte que eu vou falar agora. Se você só vê treva no outro, é porque a treva tá dentro de você, pô. Porque quando você estiver vibrando no amor, você vai ver amor no pior ser humano, no pior da Terra. Eu consigo amar Hitler. Eu já consegui em estados, não é sempre não, viu? Porque depende do meu estado. Então eu já consegui em alguns momentos amar Hitler. Ai, Lucas é nazista. Começou a confusão. Não, animal. Não é que eu seja nazista. É que dentro daquele ser humano, que é um dos piores da humanidade, né? Foi assim julgado. Existe também uma intenção positiva, existe um amor. Se você não entender desse elemento, você tá sem amor dentro de você. Aí você vai comprar iPhone, você vai comprar carro, você vai vender em busca do amor, porque já tá aí, você não tá vendo. É porque a Bíblia fala, velho, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porque, o que é que ele fala sobre isso? Se seus olhos forem bons, se você consegue enxergar algo com amor, todo dentro de você vai refletir isso, né? E as pessoas não conseguem entender isso. Mas é assunto para 5 horas de podcast, é assunto não, pra... agora a gente subiu muito esse não vai dar para poder entrar nesse nível, não. Mas é o que, Totti? É para encerrar já, né? Faz a pergunta de fechamento, antes que Totti derrube aquela câmera. Lucas, eu vou fazer isso e você vai abrir esse ritual. Que mensagem você acredita, simples e singela, que há hoje em vida para quem vai ouvir essa mensagem, que a pessoa vai ouvir e vai dizer assim, eu vou começar a fazer. Qual é o benefício, não sei se a palavra certa é o benefício, mas assim, o que é que o cara pode fazer para reprogramar a vida dele? E eu não quero falar para quem tá bom, não. Quem tá bom na sua consciência diz, tá tudo bem comigo. Agora eu quero aquela pessoa que diz assim, velho, eu não sei por onde começar, velho. Eu não sei por onde... Eu tô perdido na vida e eu também não quero sentar com você, mas eu quero que ela
Desperte nela o gigante. Tony Robbins tem falado despertando o seu gigante interior. E eu quero que você leve essa mensagem, porque todo mundo tem seu potencial, todo mundo tem seu propósito, cada um tem a sua unicidade. Agora, a chave principal, são muitas, né? Mas a chave principal, essa pessoa pega 100% da energia dela, 100% do estado mental dela e olhar só pra ela. Pronto. E quando eu olhar só pra ela não me importa o que postaram no Instagram. Aí já eliminou inveja, já eliminou um bocado de maldição. Não me importa se meu amigo é mais rico ou mais pobre. Se o cara que estudou comigo prosperou ou não prosperou. Se meu pai foi bom ou ruim. Se minha irmã é miserável. Se meu chefe não me deu aumento. Não importa nada disso. Eu vou pegar 100% da minha energia e me reestruturar. Focar única e exclusivamente em mim. Não é egoísmo. Porque quando você encher seu copo, naturalmente essa água vai transbordar e você vai ser generoso. Agora, enquanto você tomar conta da vida dos outros, se comparar, entrar em ansiedade porque o Instagram, todo mundo tá feliz, é porque você não está vivendo você. Se você não está vivendo você está se afastando da sua identidade. Então a resposta para aquela pessoa que quer dar o primeiro passo é: para tudo e olhe só para você. Aprenda a viver a solitude, aprenda a respirar, aprenda a reconhecer seus erros, a reconhecer suas fraquezas. Pare só olhando para você, não tenha medo do enfrentamento. Pare e fale assim, eu sou a coisa mais importante na Terra que existe. Porque acima daqui é o céu, que é Deus. Mas na Terra, eu sou a coisa mais importante que existe. Acabou. E aí você começa a se amar. Porque não tem como eu amar alguém se eu não me amar. Amar o outro como? A ti mesmo. Pronto, se eu me odeio, eu odeio o outro. Então se eu tô com raiva de meu chefe é porque eu tenho raiva dentro de mim. Se eu odeio meu irmão é porque eu me odeio. Porque nós somos imagem e semelhança. Se todos são imagem e semelhança, nós entre si também somos imagem e semelhança. Perfeito. Então se eu te odeio é porque eu me odeio. Que não há amor dentro de mim. Se eu te julgo é porque eu me julgo. Se eu te culpo é porque eu tenho culpa. Eu só consigo entregar esse recurso se ele for meu. Eu lhe dou essa garrafa porque é minha. Então eu lhe dou ódio porque o ódio é meu. Meu Deus. Então a chave que eu tenho para entregar para fechar essa live é: olhe para você, porque tudo que você tá vendo no outro, que você tá entregando pro outro, é o recurso que tá dentro de você. Olha aí que maravilha. Então para tudo. Para a fofoca, para tudo, para Instagram, para tudo. Todos os seus padrões ruins, separe. Pare tudo. E eu costumo dizer o seguinte, velho. Se você não está feliz, porque tem aquele momento de você com você mesmo, né? Assim, velho, minha vida tá uma bosta. Na rede social pode estar tudo bem, mas a grande sacada é você com você mesmo. Você sozinho, você no banheiro, você na hora de dormir, e você tem que ser honesto com você mesmo. Por isso que as pessoas fogem. Por isso que a solitude é insuportável. Por isso que eu vou pra balada, entendeu? Se você não for honesto com você mesmo naqueles momentos de consciência, dificilmente você vai reprogramar sua vida. Isso. Então, a coisa mais importante é você ser honesto com você mesmo, que é o que o Lucas trouxe aqui durante toda essa aula aqui, né? Essa elucidação. Então, se você tiver honestidade de você com você mesmo, você fala assim, pô, esse relacionamento pra mim não tá dando certo, velho. Velho, esse trabalho que eu tô aqui no finalzinho não tá dando certo, mas eu não tô feliz. Eu só tô porque eu preciso do dinheiro. Pô, velho, esse amigo que eu acho que é amigo é muito tóxico pra mim, mas eu não tenho coragem de dizer ainda, velho. Traga luz para seus problemas. Isso. O que a pessoa não faz é trazer luz. Isso. Porque se vier luz, não tem treva. Isso. A treva fica enquanto não houver luz. E luz é clareza, né, velho? Clareza de propósito tem a ver com luz, né? Se você não se incomoda com a treva do outro, é porque você não é luz. É isso aí. Ô, Totti, você tem que marcar com o Lucas de novo aí mais umas 600 vezes, né? Pra poder, porque senão é pouca coisa ainda pra explorar desse rapaz. Mas irmão, é isso, obrigado. Irmão. Quero te agradecer. Esse podcast aqui já é sucesso. Eu interrompi o Livecast e se eu pudesse te dar uma chave, eu passaria essa chave pra você. Eu faço questão que você arregasse essa cidade. A gente vai, velho. Aí, o objetivo mesmo é transbordar, sabe, Lucas? Arregasse. Quando a gente fala de educação, de transformação, é porque eu vivi isso, você acompanhou o meu processo todo, você foi uma peça fundamental nesse processo todo de transformação. E as pessoas precisam viver isso, velho. Sabe aquela mulher samaritana que quando Jesus fala assim, não fale pra ninguém não. Eu falei, eu tenho que falar pra todo mundo. Você tem que falar pra todo mundo o que você viveu, o que você experimentou. E essa é a grande ideia do podcast, é fazer com que as pessoas, velho, eu vou trazer muitos amigos aqui em comum nosso, mas eu quero que as pessoas realmente contem suas histórias, porque é a história que transforma. Se um dia você escolher
a dancinha do TikTok, o conteúdo idiota da internet no lugar do Gabriel Agres Podcast, saiba, não tô dizendo que tá certo ou errado não, apenas tenha consciência que você está semeando no lugar da graça a desgraça. Só a consciência, aí você faz o que você quiser, tá bom? Pô, pra encerrar. Valeu, irmão. Obrigado, viu, velho?